Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Valdir e na aula de hoje vamos fazer mais um exemplo sobre as relações fundamentais na trigonometria. Vamos lá? Para a gente começar, esse é o nosso painel de fórmulas, beleza? Que a gente pode utilizar qualquer uma delas. Vamos lá então para o nosso exemplo? O nosso primeiro exemplo, ele traz esse aqui, ó. Sabendo que seno de x é igual a 1/3 e x pertence ao primeiro quadrante, calcular o valor de cossecante de x mais tangente de x sobre 2 vezes cossecante de x vezes secante de x. Se eu sei o seno e eu quero a cossecante, como que eu faço? Isso é o inverso do nosso seno, cossecante. Só que eu tenho que calcular a secante e a tangente. Para eu poder calcular a secante e a tangente, eu preciso calcular o cosseno. Vamos usar a relação fundamental? Então, vamos lá. Nós sabemos que seno de x é igual a 1/3. E, pela relação fundamental, nós temos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Porém, o seno de x, que é 1/3, eu coloquei 1/3 ao quadrado. 1/3 ao quadrado é 1/3 vezes 1/3, que isso me dá 1/9, beleza? E esse 1/9 eu passei para o outro lado subtraindo. Ficou 1 menos 1/9. Tirei o mínimo múltiplo comum. Fiz 9 vezes 1, 9. Né? Menos 1, 8 sobre 9. Beleza? Aí, para eu tirar o quadrado, isso aqui fica raiz quadrada de 8 e raiz quadrada de 9. Fatorando 8, nós temos que fica 2 raiz de 2. Raiz quadrada de 9, eu sei que é 3. Como está no primeiro quadrante, não preciso me preocupar com o sinal. Beleza até aqui? Então, eu tenho o cosseno, consigo calcular a cossecante, falta calcular a secante e a tangente. Vamos lá? Então, tá. Para calcular a tangente, é seno sobre cosseno. O que é o seno? 1/3. O que é o cosseno? 2 raiz de 2 sobre 3. Lembrando, pessoal, que aqui eu tirei a raiz quadrada de 8, porém você poderia deixar a raiz de 8. Tira lá no final. Quando você vai terminar o exercício, você fatora e tira todas as raízes que derem para resolver. Fica mais fácil, beleza? Nesse caso, eu vou copiar. Ó. Copiei 1/3 e inverti o 3 sobre 2 raiz de 2, beleza? Corto 3 com 3, vai ficar 1 sobre 2 raiz de 2. Porém, não pode ficar a raiz embaixo, né? Então, nós temos que tirar essa raiz quadrada de 2 de baixo, beleza? Aí fica assim, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai sumir a raiz, vai ficar só o 2, porque é raiz de 4 e a raiz de 4 é 2. Só que já tinha um 2 aqui fora, então 2 vezes o 2 que saiu da raiz. Isso dá 4. E 1 vezes raiz de 2 deu 2. De novo, ó, era 1 sobre raiz de 2, é a mesma coisa. Subiu a raiz de 2 e tirei o símbolo da raiz de baixo. Porém, tem um vezes aqui no meio, então 2 vezes 2, 4. Beleza? Agora, pessoal, então eu encontrei a tangente, eu sei o cosseno, falta calcular a cossecante, que é fácil, e falta calcular a secante. Vamos lá, então? Então, a cossecante é o inverso do seno. Então, o seno era 1/3, então o inverso do seno vai ser 3, né? Não precisa, lembra que não precisa fazer tudo isso? É só inverter a fração. Era 1 sobre 3, fica 3 sobre 1, que é 3. Fora isso, pessoal, eu tenho que calcular a secante, que é o inverso do cosseno. Beleza? Então, vai ficar 1 sobre 2 raiz de 2 sobre 3, que é o inverso, né? Ficaria 3 sobre raiz de 8 se você não tivesse fatorado aqui, beleza? Então, a gente vai fatorar e vai tirar a raiz de baixo. Vai ficar 3 raiz de 2 sobre 4 de novo, lembra? Então, beleza. Novamente, sobe a raiz de 2 junto com 3 e tira a raiz de baixo. Aí fica 2 vezes 2, 4. Beleza? Então, com isso, eu tenho todos os valores. Eu tenho o valor do nosso seno, tenho o valor da minha tangente, da cossecante, da secante que eu preciso, beleza? Agora eu preciso só fazer a substituição aqui para eu terminar esse exercício. Vamos lá? Então, nós temos que a cossecante de x é 3, nós temos que a tangente de x é raiz de 2 sobre 4, e temos que a secante é 3 raiz de 2 sobre 4, beleza? Vamos fazer a troca? Então, tá. Por isso, nós temos aqui, ó, vamos fazer a troca? Vai ficar aqui, ó.
Cossecante de x é 3. Tangente de x, raiz de 2 sobre 4. 2. Cossecante de x, 3. Secante, 3 raiz de 2 sobre 4. Beleza? Então tá. Aqui a gente vai fazer uma multiplicação, ó. Cortei o 2 com o 4. Aí aqui embaixo ficou 2. Aí 3 vezes 3, 9. Você poderia ter feito assim também. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 sobre 4 dá para simplificar. Dá para dividir por 2. Aí dá 9 sobre 2. Professor, posso fazer isso só no final, simplificar? Pode deixar só para o final também. Eu só fui fazendo de uma forma que vai ficar menos conta para mim aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, eu tirei o mínimo, lembra? Ó, aqui é 1 embaixo, então basta multiplicar 4 por 3. Ó. Sempre que é mais e aqui embaixo é 1, é como se fosse multiplicar cruzado. Ó. 4 vezes 3, 12. E a raiz de 2 eu copio porque o número vai prevalecer aqui embaixo. Tudo bem? Divisão de fração. Copie a primeira e inverta a segunda. 12 mais raiz de 2 sobre 4 e 2 sobre 9 raiz de 2. Beleza? Vou simplificar o 4 com o 2 aqui. E esses eu não posso simplificar porque tem um mais aqui no meio. Beleza? Quando eu simplifiquei aqui, ó, o 2 e o 4, que estão cruzados, aqui ficou 2 e aqui ficou 1, beleza? Aí 2 vezes 9 a gente chega no 18. E aqui, como ficou 1, 1 multiplicado por qualquer coisa, fica qualquer coisa. Então, 1 vezes 12 e 1 vezes raiz de 2 é 12 e raiz de 2, beleza? Agora, pessoal, eu não posso deixar a raiz embaixo, então eu tenho que trazer a raiz para cima, tudo bem? Aí, quando eu faço isso, lembra o seguinte, aqui a raiz de baixo vai sumir, só que ela vai multiplicar por 2. Aqui em cima, a raiz de 2 vai fazer a distributiva, ela vai multiplicar por esse e por esse, tá? E vai ficar assim. 12 raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, e raiz de 4 é 2. E 18 vezes 2 é 36, beleza? Porque sumiu a raiz, ficou só o número. Agora, o 12, o 2 e o 36 eu consigo simplificar. Eu só posso simplificar dessa forma, com mais, quando os números que estão sem raízes aqui, ó, todos eles dá para dividir pelo mesmo número. Nesse caso, os 3 que estão aqui dá para dividir por 2, beleza? Então, aqui fica 6 raiz quadrada de 2 mais 1 sobre 18. Beleza, pessoal? E com isso, o valor de y é o que a gente procurou aí, que é o 6 raiz de 2 mais y sobre 18. Espero que tenha ficado claro, pessoal, e até a próxima aula.